Bom dia novamente, meus irmãos. Agora nós vamos dar continuidade aos trabalhos de hoje, chamando o nosso irmão, o Simão Pedro, que vai proferir a palestra sobre Pedro. Bom dia, Simão. Bom dia, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo bem. Legal. Seja bem-vindo de volta a São Gotardo. Obrigado. Terrinha querida. Terrinha querida, nós estamos dando seguimento e ainda a gente tem uma programação, temos outras palestras e nós ficamos muito gratos de você ter aceitado o convite, que sempre aceita o nosso convite, né? O Simão, que é daqui da nossa terra. E gratidão. Então, o tempo é todo seu aí, temos uma hora de palestra e fica à vontade. Sinta-se em casa aí, Simão. Obrigado mesmo. Para mim, é uma alegria poder participar do MECESG. Gilmar me mandou uma mensagem há pouco, dizendo que é o 28º ano, então ele disse assim: Simão, olha como nós estamos velhos, e o MECESG já tem 28 anos. Eu disse: não, nós somos jovens, né? Quando o MECESG começou, nós tínhamos uns 2, 3 anos de idade. Esse MECESG, que é esse encontro querido, né, com os jovens e com a madureza, vamos dizer assim, do movimento espírita de São Gotardo, da região toda. Então, a vocês que organizam o MECESG, a todos que participam e participaram desses 28 anos, os nossos agradecimentos e o pedido ao alto, a Deus, que os abençoe e os fortaleça para continuarem com esse trabalho na seara espírita, com esse trabalho do MECESG. Para mim, é sempre uma alegria participar, e ainda mais, né, a convite desses queridos amigos, né, conterrâneos, aí da nossa cidade de São Gotardo, cidade onde nasci e cidade pela qual guardo grande carinho, e sempre que posso estou aí na cidade. Dessa vez no MECESG, de forma virtual. Então, muito obrigado por vocês abrirem esse espaço, por terem essa cordialidade para comigo, convidando-me para participar agora desse 28º ano do MECESG, e com essa proposta de assunto, com essa proposta de tema, por assim dizer, apacenta as minhas ovelhas, né? Pedro apacenta as minhas ovelhas. Vamos conversar então sobre isso, vamos refletir um pouco sobre não sobre essa frase somente, mas sobre o contexto no qual ela se deu e principalmente a historicidade na qual ela se deu, ou seja, qual foi todo o desenrolar de uma história, o desenrolar de ações, de atitudes, de pessoas que passaram a seguir ao Cristo, passaram a seguir os ensinamentos de Jesus. São diversos discípulos, e conhecidos esses 12 discípulos que acabou sendo mais conhecidos como apóstolos. Esses 12 apóstolos que dividiram, por assim dizer, grandes momentos das suas vidas com o Cristo, que puderam caminhar junto dele e caminhar com ele nesses momentos tão importantes para a história da humanidade. Se Cristo, e de fato representa um marco na história, se a história não foi capaz de comportá-lo, que teve que ser dividida em duas, antes de Cristo e depois de Cristo, esses discípulos, esses apóstolos, participaram dessa segunda parte, o depois de Cristo. E eles tiveram o seu papel, cada um o seu papel, cada um limitado às suas próprias forças, mas tiveram os seus papéis nesse desenvolvimento do pensamento do Cristo, nesse desenvolvimento, por assim chamar, do cristianismo. Homens simples, homens que não conheciam tanto das culturas diversas, mas eram pessoas dedicadas, homens que se dedicaram ao serviço de uma mensagem maior do que eles mesmos.
uma mensagem que muitas vezes eles tiveram no começo dificuldade para entendê-la. Muitas vezes se maravilharam dos feitos do Cristo, para depois se maravilharem dos ensinos do Cristo. Como nos fala Humberto de Campos, no livro no Contos e Apólogos, no capítulo que tem como título O Candidato Intelectual, ele diz que Jesus foi para Galiléia e lá encontrou pessoas simples que nada sabiam da filosofia grega ou do direito romano, mas estavam dispostas a servir sem muito questionar. Então são essas almas encarnadas que se propuseram a servir ao Cristo. São esses seres que aqui vieram como pessoas da comunidade, pessoas do povo, pessoas, por assim dizer, do vulgo, mas que dedicaram suas vidas, que fizeram de suas vidas a própria vida do Cristo. Homens que tinham suas profissões, tinham suas famílias, e todos eles não as deixaram, mas conseguiram conciliar o tempo para cuidar das coisas de Deus, cuidar das coisas também dos homens. Dentre esses homens, nós tínhamos e temos a figura do apóstolo, a figura daquele que era conhecido como Simão. Simão, o filho de Jonas. Filho de João, né, Jonás e Johanã. Esse Simão, que era um nome muito conhecido no sentido não ele, a pessoa, mas o nome era muito comum. Muitas pessoas se chamavam Simão. Nos textos bíblicos nós temos 7, vamos colocar entre aspas, 7 Simões nos textos bíblicos, ali trazidos nos evangelhos. E dois dos nomes eram apóstolos. Simão, o Zelote, também chamado o cananeu, e também Simão, né, aquele que depois foi cognominado, né, foi chamado de Pedro. Então era um nome comum, um nome muito diversificado, nomes conhecidos. E Pedro e Simão, no caso ainda, eram um desses homens comuns, um desses pescadores comuns, que junto com o seu irmão André, tinham como a sua profissão e o sustento das famílias, ou da família, a pesca. Era esse pescador de peixes, era esse que MacArthur fala de temperamento muito, muito duro. MacArthur nos fala que muitas vezes as palavras chegavam à boca de Simão antes do cérebro raciocinar. Então, ele dizia que muitas vezes esse autor, MacArthur, que aliás escreveu uma obra interessante, né? 12 homens extraordinariamente comuns, e ele fala de Pedro, então ele diz que muitas vezes a boca de Pedro já falava enquanto o cérebro estava em ponto morto ainda. Essa era a figura de Simão, essa pessoa comum, né, cujas as emoções oscilavam e subiam e desciam como as ondas do mar, vamos dizer assim, como o seu ofício. Era essa pessoa dedicada ao trabalho, dedicada à família, uma pessoa muitas vezes até um pouco rude, áspera, tanto que MacArthur resolve chamá-lo de aquele que muito falava. Ele muito falava muitas vezes de maneira intempestuosa. Era uma pessoa de ânimo exaltado, de ânimo fácil até, mas uma pessoa muito direta, muito objetiva. E essa pessoa tinha sua família, tinha sua esposa, tinha o seu irmão, e era um dos que empreendia o trabalho da pesca, como muitos ali da região de Cafarnaum. Esse Simão, filho de Jonas, Simão Bar Jonas, né, Ben e Johanã, esse Simão que certa vez encontra com o Cristo. Esse Simão que era muito chamado a atenção pelo seu irmão André, o irmão mais novo, aquele irmão um pouco mais animado, mais crente nas coisas divinas, aquele irmão André que acompanhava o profeta, né, assim chamado à época, João, o Batista,
Aquele André, que era um amigo muito próximo de João, o evangelista, depois assim chamado, aquele irmão de Tiago. Então, André tinha um relacionamento próximo com João, com Tiago, com o Batista. E Pedro era aquele homem do trabalho. Esse Simão era o homem da profissão, o homem da família, o homem da tradição. Não era lá aquele grande conhecedor da lei judaica. Era o que seguia, como vários outros seguiam os postulados judaicos, seguiam as tradições, os ritos das obras, né, as obras da lei. Esse era o Simão. Esse era o Simão, o irmão de André. Esse era o Simão, o pescador. Esse era o Simão, que tinha uma residência, uma casa, e dedicava-se a isso. Foi chamado a atenção por André em relação a um novo profeta, em relação a uma nova pessoa que falava, que apresentava mensagens que tocavam o coração, que animavam a alma. E como sua natureza era um tanto descrente das coisas, não dava muita atenção, não deu muita atenção. Foi conhecê-lo, sim, ouviu dele algumas palavras, alguns ensinos, até que recebe dele um chamado. Ainda Simão, um chamado que tocou-lhe profundamente o coração, tocou-lhe profundamente o sentimento. Ele já ouvia Jesus, ele já tinha ouvido Jesus, ele já tinha ouvido sobre Jesus. E quando então Jesus lhe dirige o olhar, Simão e André juntos, ali recolhendo as redes, depois de uma pescaria, depois do seu trabalho, e chega-lhe o Cristo e olha-lhe com serenidade e profundidade e diz a ele: joga tuas redes fora, pois doravante, pois daqui para frente, farei de ti pescador de homens, pescador de almas. Esse chamado, uma frase curta, mas muito objetivada. Uma frase que desarquivou em Simão toda a sua programação reencarnatória. Porque esses apóstolos não nasceram casualmente. Esses apóstolos não foram escolhidos casualmente. Esses apóstolos foram seres que encarnaram com esse propósito, de aceitar ou não o convite, mas de serem convidados. Aquela frase de Jesus dirigida a Simão, dizendo a ele: joga tuas redes fora, doravante farei de ti pescador de homens, foi como que a chave que desarquivou nele a ciência de que seria convidado. Como que desarquivando aquela programação encarnatória na qual ele se colocou disposto a servir. Poderia aceitar ali o convite, poderia não aceitar o convite. Mas aquela frase, pescador de homens, e não mais pescador de ilusões, como na letra da música, mas um pescador de homens, pescador de pessoas, não para tirá-las da água, mas para resgatá-las para o oxigênio da vida. Pessoas. Ali ele serviria a alguém maior. Ali ele serviria com a mesma dedicação que serviu com aquelas redes à pesca dos peixes para o sustento da família. Ele agora não usaria aquelas redes. Ele as guardaria, porque usaria agora a pesca com a mesma vontade das pessoas, o chamá-las para a realidade da vida. Naquele momento, Simão não pensou muito em o que faria, ele só pensou que aquele convite era o divisor de águas, era um divisor de águas na sua vida. Mas ele continuou sendo Simão,
continuou ainda com os seus receios, continuou ainda com as suas dúvidas, continuou ainda com o seu temperamento forte, temperamento destemido, algumas vezes até um pouco irracional no temperamento, mas pelo menos ele sabia quem seguir. Pelo menos ele sabia que não eram somente as suas emoções as quais ele seguiria. Ele poderia seguir uma voz maior. Não mais aquela voz que clamava no deserto de João o Batista, mas a voz que calava na alma. Palavras que depois, mais à frente, ele, Simão, foi dizer, palavras de vida eterna. Seguir a uma pessoa que ele não sabia explicar porque o amava tanto. Uma pessoa que sequer era conhecida por ele antes daquele encontro, mas que ele sabia que era conhecido por aquela pessoa. Que ele sabia que era cuidado por aquela pessoa. Aquela pessoa que ele carinhosamente chamava por mestre, por Rabi, Rabone, por Jesus, por Senhor. Aquela pessoa que o chamou de primeira hora, que o chamou junto com André, que logo em seguida já regimentaram-se João e Tiago, e esse grupo de 4 pessoas foi o primeiro grupo. Foi o primeiro conjunto de pessoas a andar lado a lado com Jesus, a seguir lado a lado com Jesus. Seguiram seus trabalhos, suas profissões, sim, continuaram trabalhando, mas também trabalhando pelo Cristo, ouvindo dele os ensinos, aprendendo com ele um pouco mais, questionando a ele suas dúvidas, mas ainda era o Simão intempestivo. Ainda era aquele que lutava consigo mesmo para reverter, talvez, esses sentimentos mais impulsivos, mas sempre recorria a Jesus. Mostrava muitas vezes algumas dúvidas, alguns testes, como no momento em que ele estava com seus amigos pescadores em alto mar, no mar da Galileia, pescando, já à noite, e percebe ao longe um vulto que caminhava sobre as águas. E eles ficaram atemorizados por achar, texto do Evangelho, por achar que se tratava de um fantasma. E aquele vulto que caminhava sobre as águas, dele sai uma voz dizendo a eles, não temais, sou eu. E aí Pedro, com sua característica marcante, ele foi dizer, se és tu, Senhor, manda-me a ti. Vejam, o caráter de intempestivo, verdadeiro de Pedro, estou vendo ao longe um vulto dizendo que é o Cristo, então me mande a ti, Senhor, que eu saberei se és tu. Veja, manda-me a ti se és tu, Senhor. E Jesus diz a ele, vem. E Pedro sai do barco, começa a caminhar sobre as águas, mas o temor lhe vem à mente, as águas lhe batendo às pernas, ele então começa a afundar. E naquele momento ele se lembra ali do Cristo novamente e diz, Senhor, socorre-me. E Jesus lhe estende a mão, pega ali pelo braço, levanta-o e diz a ele, homem de pequena fé. Vejam Simão ali, homem de pequena fé, mostrando que muito ainda precisaria Pedro caminhar, precisaria Simão caminhar, que muito ainda precisaria que esse discípulo aprendesse, desarmar-se, aprender e desarmar-se. Muito ainda ele precisaria andar, muito ele precisaria conhecer, mas havia nele, no discípulo, a disposição, a vontade, aquela vontade de querer ser diferente, de querer contribuir. E Jesus insistia com ele, insistia com aquele grupo dos 4 primeiros chamados, até, na verdade, dos 4, 3 ficaram mais próximos. André, o irmão de Pedro,
era mais o relações públicas do grupo. Mas ali, Simão, Tiago, João, compartilhavam momentos mais próximos, mais íntimos com Cristo, como que a depender de aprendizados mais profundos para seguirem junto com os outros, aqueles outros grupos que Jesus foi chamando por características, como Filipe, Bartolomeu, Natanael, com outra característica. E ali foi formando, no grupo de apóstolos, personalidades. E aquela personalidade de Simão era necessária. O intrépido, a personalidade daquele que era disposto, daquele que se dedicava, daquele que dava-se de corpo e alma ao que fazia. Aquele que tinha ainda uma pequena fé, mas que cresceria, mas que precisaria de um esforço para essa fé ser desenvolvida, que precisaria de um trabalho, que precisaria de exemplos que Jesus lhe dava, que Jesus lhe ensinava. Passam-se os tempos, passam-se os dias, passam-se meses, e ali Pedro, o apóstolo Simão, ainda com Jesus. Os 12 já haviam sido escolhidos, ele com Jesus. E depois, lá pelas bandas da Cesareia de Filipe, já ao norte de Cafarnaum, Jesus como que retornando do seu trabalho na Fenícia, ele para com seus discípulos em Cesareia de Filipe. E ali ele faz uma pergunta muito interessante aos discípulos, como que num trabalho de avaliação da percepção das pessoas sobre a mensagem de Jesus. Ali em Cesareia, Jesus pergunta: o que dizem os homens acerca do Filho do Homem? E os discípulos responderam: Senhor, uns dizem que tu és Elias, outros Jeremias, outros João Batista, e outros ainda dizem que tu és um dos profetas ressuscitados. E Jesus, com aquela resposta dada pelos discípulos a respeito do que as outras pessoas pensavam, resolveu perguntar diretamente aos discípulos o que eles mesmos pensavam. E quando então ele pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro toma a palavra. O discípulo Simão toma a palavra e naquele momento diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Uma frase profunda, uma frase forte, uma frase reveladora, porque não se referiu a um homem nascido em Belém ou em Nazaré, não se referiu a uma genealogia descendente de José e Maria, não disse tu és Jesus, o filho de José e Maria, ele não disse tu és Jesus, o que nasceu em Belém ou Nazaré, ele não disse tu és o Jesus, o carpinteiro, ele foi dizer tu és o Cristo, o Cristo, o Cristós, o ungido, o esperado, o mensageiro. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E naquele momento, Jesus vira-se para Simão e diz a ele: bem-aventurado és tu, filho de Jonas. Bem-aventurado és tu, filho de Jonas. Pois não foi a carne e o sangue que tu revelou tais coisas, mas meu Pai que está nos céus. O que ele estava dizendo ali para filho de Jonas, para Simão? Bem-aventurado és tu, filho de Jonas, que não foi a carne e o sangue que te revelou tais coisas. Não foi você que disse isso. Mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, você foi inspirado por Deus. Você, filho de Jonas, foi inspirado a dizer isso. Dentre os 12, você foi inspirado. Não foi a carne e o sangue que tu revelou tais coisas. Não foi você que disse isso. Mas meu Pai que está nos céus.
você foi inspirado por Deus. Você foi inspirado a dizer isso, a dizer essa revelação, o Cristo, o Filho de Deus vivo. O Cristo, que mais à frente, na epístola primeira do apóstolo Pedro, ele vai dizer que o Cristo é a pedra angular. É a pedra angular. E aí, nesse momento, então, Jesus vira-se para Simão e diz: tu és Cefas, tu és pedra, rocha. Tu és Kéfos, rocha. É o momento que o evangelista Mateus, no capítulo 16, vai dizer que Jesus dá um segundo nome a Simão. Naquele momento em que ele recebe aquela inspiração do alto para dizer que ali era o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus vai dizer a ele: tu és rocha, tu és Kéfos, pedra, Petros, no grego, mostrando a ele que ali, naquele momento, colocava-se uma primeira pedra para o movimento cristão. Não para o Cristo, porque o Cristo era a pedra, porque Pedro foi dizer na sua epístola: eu sou pedra de tropeço. O Cristo é a pedra angular. Porque a pedra angular, naquele momento, era a revelação que ele havia feito. A pedra angular, naquele momento, era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Era sobre essa pedra que edificaria a eclesia, como disse o Cristo. Sobre essa pedra edificarei minha igreja. Sobre qual pedra? Aquela fala de Pedro. Aquela fala firme como uma rocha, que era o Cristo, o Filho de Deus vivo. E a eclesia seria construída sobre o Cristo. E Pedro era aquele que trabalharia, que se dedicaria junto com outros para que esse edifício fosse construído sobre a rocha, sobre a pedra angular, sobre o Cristo, o Filho de Deus vivo. E a partir desse momento revelador, dessa passagem narrada pelo evangelista Mateus, capítulo 16, diz o texto, diz o evangelista: a partir de então, a partir daquele momento, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer dos anciãos, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, vejam que agora já não é mais Simão, é o Pedro, mas o Pedro com os resquícios de Simão. E naquele momento Pedro chama Jesus de lado, diz o evangelista, e então Pedro, chamando-o de lado, começou a repreendê-lo e a dizer: Senhor, de nenhuma forma deixaremos que tais coisas aconteçam. E Jesus, diz o texto, virando-se para Pedro, diz: afasta-te de mim, Satanás, que me é motivo de escândalo. Vejam que singularidade essa passagem. O Pedro inspirado por Deus e o Simão ali, dizendo Jesus a ele: afasta-te de mim, Satanás. Como que mostrando que, embora aquele momento marcante tenha sido protagonizado por Pedro, muito ainda ele precisaria aprender. Muito ainda. E é interessante que, a partir dali, Jesus chamava Pedro, ora por Pedro, ora por Simão, ora por filho de Jonas, ora por Simão Pedro. A cada momento ele chamava por um nome, como que a dizer, a evocar personalidade. Quando Jesus chamava Pedro por Simão, ele ainda estava falando com o homem, ainda estava falando com aquele ser em desenvolvimento, ainda estava falando com aquela pessoa da genealogia da família, aquele ainda que tinha seus momentos exaltados, como no caso da prisão de Jesus, em que Pedro saca a espada na defesa do Cristo e corta a orelha
de Malco, o soldado romano. E Jesus diz a ele: Simão, embainha tua espada. Simão, embainha tua espada. Ele não disse: Pedro, embainha tua espada. Era o homem. Porque era a natureza das pessoas. Pessoas simples, pessoas comuns, que aceitaram um convite e se prepararam para o convite, se preparando, ou seja, no dia a dia, ali com Cristo. Jesus falando uma parábola, eles mesmos não entendendo e chamando Jesus e perguntando: Senhor, o que significa essa parábola? Como a parábola do semeador, como a parábola do joio e do trigo, que eles chamaram Jesus e perguntaram, pediram: explica-nos a parábola. Esses conhecimentos comuns, mas dedicação extraordinariamente grande. E assim seguia. O aspecto ainda de Pedro buscando o domínio próprio. O domínio próprio, aquele momento com Malco, o domínio próprio fazia parte do seu aprendizado, como que um primeiro passo, porque acrescentou Jesus: aquele com espada fere, com espada será ferido. Como que ensinando a Pedro, trazendo a personalidade de Simão, mas ensinando a Pedro que ele precisava aprender a dominar-se a si mesmo. Como numa outra frase do Cristo, renunciar-se a si mesmo, negar-se a si mesmo. Essa figura. Mas momentos antes, Jesus estava com seus discípulos, ali, ceando, e dizendo aos discípulos que estava já se preparando para o suplício, dizendo que seria abandonado pelos seus discípulos, seria traído. E Pedro, naquele momento, foi dizer ao Cristo: Senhor, jamais te abandonarei. Jamais te abandonarei. Irei contigo onde fores, até a morte. Até a morte. E Jesus vira-se para Pedro e diz a ele: os espíritos das trevas querem fazer-te cirandar como o vento ciranda o trigo. Em outras palavras, os espíritos das trevas, Pedro, querem fazer-te dobrar, cair, como um vento derruba o trigo. Os espíritos das trevas querem fazer-te cirandar, como o vento ciranda o trigo. Mas eu orei ao Pai, para que a tua fé não desfaleça. Mas eu orei ao Pai, para que a tua fé não desfaleça. Isso já na noite, quase que na noite da prisão do Cristo. Pedro demonstrando aquela força de segui-lo e defendê-lo. E Jesus dizendo a ele: os espíritos das trevas querem fazer-te cirandar, como o vento ciranda o trigo. Muito bem grafado pelo evangelista Lucas. Mas eu orei ao Pai para que a tua fé não desfaleça, disse ele, disse o Cristo. E acrescentou: tu, quando te converteres, cuida dos teus irmãos. Que passagem belíssima. Pedro demonstrando a sua força ali de momento. E Jesus chamando a atenção dele. Em outras palavras, pedindo: Pedro, acalme-se. Dizendo a ele: os espíritos das trevas querem fazer-te cirandar como o vento ciranda o trigo. Mas eu orei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. E acrescentou: e te digo mais, antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes. O Pedro, que havia dito ali que iria com Jesus onde fosse necessário até a morte. Jesus disse a ele: hoje ainda, antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes. E depois disse: tu, quando te converteres,
Vejamos que ali já era o momento da prisão do Cristo. 3 anos quase, ou mais, que Jesus já estava ali com Pedro. E Pedro com ele. E Jesus ainda disse ali a ele: quando te converteres. Quer dizer que até aquele momento ainda não estava. Quando te converteres, cuida dos teus irmãos. Jesus é preso. Pedro faz todo aquele movimento de pegar a espada, cortar a orelha de Malco. Jesus restitui a orelha. Um dos últimos atos do Cristo. E diz a ele: Simão, embainha tua espada. E na madrugada, Jesus sendo julgado, Pedro a espreita por 3 vezes. Ele é indicado como seguidor do Cristo e por 3 vezes ele nega. Ele nega. Não conheço esse homem. 3 vezes. O galo canta e ele se lembra daquela fala do Jesus. Ele se lembra da primeira parte, que a sua fé desfaleceu. Eu orei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. E a fé desfaleceu. Ele se lembra daquela outra parte. Negar-me-ás 3 vezes. Se angustia. Se entristece. Foge da presença daqueles. Não consegue seguir. Não consegue acompanhar todo aquele julgamento. Não consegue acompanhar a crucifixão. Atemorizado junto com os outros, Jesus é crucificado, sepultado, e os apóstolos ainda em Jerusalém, trancados, fechados, com medo. Chega Maria de Magdala dizendo a eles que havia visto o Mestre, que o Mestre havia falado com ela. E a figura Simão em Pedro diz assim: como tu dizes, mulher, que ele apareceu a ti? Em outras palavras, por que não a mim? Por que não a mim? Por que não aos apóstolos? Mas por que não a mim, ele, Pedro? Ele, aquele que havia revelado o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ali no seu íntimo ele pensando: por que apareceu a ti e não a mim? E Jesus apresenta-se aos apóstolos. E naquele momento que ele apresenta-se aos apóstolos, ele diz: a paz esteja convosco. Convosco. E não mais chamou aquele grupo de Tiago, Pedro e João. E talvez Pedro pensasse: por que esse cumprimento a todos e nem um olhar para ele? E nem um olhar para ele. Ele que presenciou a transfiguração. Ele que revelou o Cristo, Filho de Deus vivo. Por que não? Por que não chamou, como chamou para a transfiguração, Tiago, João e ele, Pedro? Seria por causa da negação? Pedro ainda ali, na angústia? Eles contam para Tomé que Jesus havia se apresentado. Tomé não acredita e diz: eu só acreditarei se vê-lo e tocá-lo. E estão os apóstolos reunidos novamente, com Tomé presente. E mais uma vez aparece Jesus. Quarta aparição aos caminhantes de Emaús, a Maria de Magdala, na primeira o encontro com os apóstolos e agora com Tomé presente. Apresenta-se, a paz esteja convosco, e chama Tomé. Chama Tomé. Não chama Pedro, chama Tomé. E diz: toca-me, Tomé. Por que chamar Tomé se ele havia duvidado? E por que não Pedro? Talvez Pedro pensasse:
porque eu o neguei. Porque eu neguei. E eu fico imaginando esses períodos, ou esse período, em que o apóstolo tentava reconciliar-se consigo mesmo, em que ele percebeu o que ocorria, o que havia feito, porque ele não acreditou piamente. Talvez ele pensasse assim, são ilações da minha parte. Até o momento em que eles vão pescar. Vão ao alto mar pescar, e até Pedro dizendo, vou pescar. Ali estavam angustiados, o Cristo já apareceu, sim, eles já voltaram para Galiléia, porque foi dito a ele, vão para Galiléia, porque lá será dito o que fazer. E eles vão para Galiléia. E num dado momento de angústia, Pedro diz, vou pescar, e foi com seus discípulos ao alto mar. E aparece uma pessoa pela praia dizendo, joga a rede do outro lado, porque ali pegarás peixe. E eles pescam e percebem. E aí João diz, é o mestre, Pedro. Pedro não enxergou. É o mestre. E Pedro salta do barco e vai ao encontro do Cristo. E ali eles sentam-se à praia. E Jesus partindo o pão. Muito bem narrada essa cena pelo evangelista João, lá no capítulo 21 do seu evangelho. E Jesus partindo o pão, vira-se para Pedro e diz assim, Simão, olha, Simão, filho de Jonas. Simão, filho de Jonas. Vejam que lá atrás, ele disse, bem-aventurado és tu, filho de Jonas. E ali, naquele momento, ele diz, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Amas-me mais do que estes? E Pedro responde, amo-te, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas, disse o Cristo a ele. Continua ali, dividindo o pão, e mais uma vez pergunta a ele, Simão, filho de Jonas, amas-me? E ele responde, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas, respondeu Jesus. E pela terceira vez, Jesus pergunta a ele, Simão, filho de Jonas, chamando a personalidade da sua história de vida, chamando a sua genealogia, num ato formal, cujo sobrenome foi o nome do pai ali colocado. Não foi Pedro, Simão, filho de Jonas. Amas-me mesmo? E ele responde, Senhor, tu sabes tudo. E já responde chorando, tu sabes que te amo. E ele então diz a Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Naquele momento, uma chave se abre, tal qual abriu-se quando Jesus disse a ele, jogue tuas redes fora. Uma chave se abre. Uma chave abre seu coração, melhor dizendo. Sua mente é aclarada. E ele entende que ali era o momento da terceira parte da fala de Jesus daquela ceia. Que aquele era o momento. Tu, quando te converteres, cuida dos teus irmãos. Ali ele entendeu a frase. Ali naquele momento. É que ele entendeu. O apacenta as tuas ovelhas, as minhas ovelhas. Era o mesmo que ele havia dito no jantar, na ceia. Cuida dos teus irmãos. Mas havia uma condição. Tu, quando te converteres. Ali Pedro entendeu. 3 vezes de boca ele nega Jesus. E ali, 3 vezes de boca, Jesus pede que ele reafirme o amor a ele. Como quer dizer, Pedro? Suas negativas foram de boca, mas o seu amor aqui é de coração. Porque agora a sua boca fala daquilo que o seu coração está cheio. O amor. Amas-me? Foram as 3 perguntas. Apacenta as minhas ovelhas. Foram as 3 orientações. Não eram quaisquer ovelhas.
Apacenta as minhas ovelhas, disse o Cristo. Pronome possessivo, minhas. Não eram quaisquer ovelhas, eram aquelas cujo pastor era o Cristo. Eram aquelas para as quais Jesus foi dizer: eu sou o bom pastor, e o bom pastor conhece as suas ovelhas, e as ovelhas seguem a voz do pastor. Como que a dizer ao Pedro: você vai apacentar essas ovelhas como um outro pastor, para que elas sigam a sua voz, para que elas conheçam pela sua voz a mensagem que vem do alto. Para que esses que aqui estão com você, esses 10 que ali estavam ainda, porque depois acresce-se Matias, para que esses 10 tenham em quem confiar, visualmente confiar, para que esses 10 tenham em quem buscar um ângulo de ação, para que esses 10 tenham a quem recorrer para uma palavra de alento, de um coração que agora foi trabalhado, de uma fé que não mais titubearia, de uma fé que realmente foi construída e consolidada. Porque aquele mesmo Simão que afundou nas águas, aquele mesmo Simão que negou, foi o mesmo Pedro que, subindo a escadaria do templo de Jerusalém, na porta de Formosa, junto com João, curou um paralítico, termo do Evangelho. Aquele mesmo Pedro que tinha uma pequena fé, que titubeou nela, foi aquele que, procurado por esse paralítico, pedindo-lhe uma esmola, disse: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E aquele homem, diz o texto do Atos dos Apóstolos, lá do capítulo 2 e 3, especificamente do 3, diz ele, o texto: e o homem levantou-se e foi andando, cantando e louvando a Deus. Ali a figura Pedro se fez. Ali já não era mais o Simão Bar-Jonas. Ali a conversão se deu. Ali a consciência se aclarou. Ali o coração abriu-se. Ali o apacentador das ovelhas começou o seu trabalho. Ainda com aprendizado. O primeiro lá atrás, o domínio próprio, o dominar os seus interesses, o dominar as suas paixões, as suas vontades, para que um dia ele pudesse dizer, como Cristo disse a respeito dele com Deus: não faço a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Para que ele pudesse dizer: eu faço a vontade do Senhor, do Cristo de Deus, que me enviou. Teve que desenvolver a humildade, sim, a humildade, para aprender com outras pessoas, a humildade para aprender com o exemplo de Paulo, para aprender aquela dedicação de Paulo, porque Pedro aprendeu também com aquela determinação paulina. Pedro a coloca também. Aprendeu a não ser morno naquela celeuma da igreja de Antioquia, da eclesia de Antioquia com a eclesia de Jerusalém. Aprendeu com a humildade que o Cristo lhe ensinou a servir. Aprendeu a fazer aquilo que o Cristo lhe ensinou a ser servidor dos que precisam. Porque o Cristo ensinou isso a Pedro quando lavou os seus pés, dizendo a ele: se já sabeis dessas coisas, bem-aventurados sereis se as praticares, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir. E só essa humildade conquistada permitiria a Pedro
servir. Aprendeu a compaixão. Aprendeu a compadecer-se com as pessoas. Como alentar as pessoas. Como apacentar essas ovelhas, muitas delas perdidas da casa de Israel, como disse o Cristo. Eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas também há outras ovelhas que o Cristo disse não era daquele aprisco, capítulo 10 do Evangelho de João. Eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Paulo cuidou delas também, e Pedro seguiu-as, apacentando. Aprendeu a coragem. Aprendeu a coragem. Coragem para dar os testemunhos. Coragem para seguir os passos de Paulo até Roma. Coragem para falar. Coragem para dar suporte ao próprio Paulo. Coragem para se mostrar presente junto àqueles que estavam em desesperos, nas perseguições. Coragem para dar o testemunho último do seu martírio, da sua prisão, do seu martírio e da sua condenação à morte. Coragem para dizer e humildade suficiente para reconhecer, quando disse, não mereço morrer como morreu meu mestre, porque Pedro seria crucificado também. Mas ele pede que não tinha honra, não tinha o merecimento como teve para morrer como seu mestre. E ele pede então que seja crucificado, que fosse crucificado de cabeça para baixo. Não num martírio auto-impingido, mas no reconhecimento de humildade, de domínio das suas próprias paixões, de humildade, de coragem e de compaixão. Paulo, que havia sido decapitado, e Pedro continuou, pregou na prisão, deu testemunhos. Essa coragem, para que ele pudesse dizer, embora não verbalizado, fez a vontade daquele que o enviou. A coragem, a humildade, a compaixão para escrever 2 cartas, 2 epístolas belíssimas, propugnando pela paz, propugnando pelo amor, reconhecendo-se a pedra de tropeço, enaltecendo ao Cristo como a pedra angular. Com essas suas falas, seus escritos, foi levando o alento às pessoas, foi apacentando as ovelhas, e tudo isso calçado num verbo: amar. Porque foram as 3 vezes que ele reconheceu e reafirmou: amo-te, Senhor. E por esse amor ao Cristo, apacentou as ovelhas. Fez da sua negação a plataforma para o seu crescimento. Porque quando as pessoas diziam que ele havia negado Cristo, ele reconhecia essa negação. Ele dizia, sim, eu neguei. E por ter negado, sei o quanto padeci. Então não neguem. Fez do erro o acerto. Fez do erro o degrau que o fez crescer. Fez da negação a disposição para servir. Não se escondeu. Cresceu. E recebeu do Cristo o pedido. 2 pedidos. Tu, quando te converteres, cuida dos teus irmãos e apacenta as minhas ovelhas. Como quer dizer, não são suas, Pedro. Como quer dizer, essas ovelhas não são suas. Essas ovelhas são as minhas, que eu passo para você
e seus irmãos para cuidar delas. Você e seus irmãos. Porque Pedro não era o chefe, Pedro era o líder, que se fez pequeno e cresceu, e engrandeceu-se por isso. Minhas ovelhas. Esse foi o mandato. Minhas ovelhas. O mandado de Jesus para Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Foi o mandado e foi o mandato. A autorização dada a ele também. E ele não se furtou a esse serviço. Serviu. Serviu. Mostrou-se a pedra da firmeza. Mas a pedra que se ligava à pedra angular, que era o Cristo. E pôde ser o exemplo para muitas pessoas, como até hoje ainda é o exemplo de pessoa comum, de pessoa que errava, mas de pessoa que não parava, que buscava aprender. Um espírito que se dedicou a uma causa. E todos esses foram cuidados por Jesus. E com certeza, quando Pedro retornou ao mundo dos espíritos, o mestre ali o recebeu. O recebeu dizendo, tu me amas. E não mais perguntando, tu me amas. Recebeu dizendo, tu me amas. E recebeu dizendo, apacentou minhas ovelhas. Se fosse um Jesus mineiro, ele diria, Deus lhe pague, Pedro, pelo trabalho que você fez. Cuidou dos teus irmãos. E os teus irmãos cuidaram de ti. Porque sem o amparo dos irmãos de Pedro, de toda essa comunidade, Pedro também não faria esse trabalho que fez. E aí, na sua segunda epístola, salvo engano, no capítulo 3, versículo 18, salvo engano, ele escreve assim, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele, Pedro, deu a conhecer a muitos sobre quem era Jesus. E na graça, no amor. A graça simbolizando o amor. Crescei na graça, crescei no amor e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Não mais meu Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Essa era a figura do Simão pescador ao Pedro pescador. Pescador de peixes, pescador de almas. Do afundar nas águas a levantar os caídos. Mas a pessoa comum, simples e determinada, esse espírito, a quem rendemos o nosso tributo de agradecimento, que junto com outros plantaram a árvore do Evangelho e que abramos os nossos corações para que sejam o terreno fértil para frutificar essa árvore do Evangelho e possa crescer e dar frutos a nós e a todos que buscarem a sombra e o fruto dessa árvore do Evangelho. Agradeço mais uma vez a oportunidade de participar desse MECESG. Agradeço o convite que me foi feito. Agradeço essa paciência de vocês por esses 60 minutos em ficar aqui ouvindo. E por tudo isso, digo a vocês, na maneira mineira nossa, Deus lhes pague. Muito obrigado. Obrigado, Simão. Nós te agradecemos, né, por traduzir para todos nós esse espírito, né, com tanta sensibilidade, e nossa gratidão mesmo.